gente, meu nome é Abraão Pedro e sejam bem-vindos ao meu trabalho de ciências, que é sobre os fatores climáticos e a dinâmica climática e a previsão do tempo. Bom, falamos do clima associando ao estudo do tempo. Entretanto, tempo e clima são conceitos diferentes. Tempo é o estudo momentâneo da atmosfera, que define o vento, a chuva e a temperatura, ou seja, é a condição da atmosfera em um determinado momento e local. Já o clima é a sequência cíclica das variações das condições atmosféricas no decorrer do ano, sendo a configuração mais permanente e instável de uma região, como por exemplo o clima tropical, equatorial, desértico, semiárido, polar, irá depender da região. Podemos compreender a dinâmica climática na Terra a partir de vários fenômenos, sejam eles naturais, como El Niño, erupções vulcânicas e maior frequência de explosões solares, e principalmente fenômenos relacionados à ação humana que são bastante graves. Dentre eles podemos citar a Revolução Industrial, a grande exposição de gases poluentes na atmosfera a partir de automóveis e grandes rebanhos de animais que liberam gases extremamente poluentes. Vamos falar agora sobre a influência dos fatores do clima. O clima na Terra depende de dois fatores muito importantes, são eles os fatores astronômicos e os fatores terrestres, que quando atuam juntos, determinam a natureza dos climas da Terra no decorrer do tempo. Os fatores astronômicos estão relacionados com o movimento da Terra com a inclinação de seu eixo. Uma consequência que se dá com a inclinação da Terra é a maior e menor incidência de raios solares, dependendo do horário ou da estação do ano. Contudo, quanto mais perpendiculares são os raios solares, maior é a temperatura, e quanto menos perpendiculares são os raios solares, menor é a temperatura. Outro fator que se deve com a inclinação terrestre é a distância em que os raios solares precisam percorrer na atmosfera para chegar à superfície. Apesar de não aquecer muito a atmosfera, a radiação solar perde sua intensidade ao atravessar uma camada espessa de ar. E agora vamos falar sobre os fatores terrestres. São elementos da Terra que influenciam diretamente o clima. São eles a latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade, continentalidade, as correntes de água e ar. São muitas, não? Mas cada um influencia de uma maneira específica. A latitude é uma medida de distância em relação à linha do Equador, demarcada por paralelos que servem para a formação das coordenadas geográficas e demarcação dos trópicos e das zonas climáticas, sendo a linha do Equador o paralelo central da Terra. Nos equinócios de primavera e outono, os raios solares incidem perpendiculares à linha do Equador, fazendo o dia e a noite durarem o mesmo tempo. No entanto, há uma diferença nas estações quando nos referimos aos solstícios do hemisfério norte e hemisfério sul. Quando ocorre o solstício de verão do hemisfério norte, significa que os raios solares incidem diretamente perpendiculares ao seu trópico, o trópico de Câncer, enquanto no hemisfério sul, os raios solares não estão incidindo diretamente perpendiculares, ocasionando solstício de inverno do seu trópico, o trópico de Capricórnio. Com isso, podemos afirmar que os solstícios ocorrem quando o Sol está mais próximo de um trópico, fazendo que um lado do mundo tenha um dia maior do que o outro. Agora falaremos sobre a altitude. A altitude é a medida de distância em relação ao nível do mar. A altitude é um fator muito importante para se caracterizar o clima de uma região. Dentre grandes altitudes podemos citar o Monte Everest, localizado na cordilheira do Himalaia, Potosí, na Bolívia, e até mesmo o Campos do Jordão, aqui no Brasil mesmo, em São Paulo. Podemos pensar, já que a altitude é maior, a temperatura tende a ser maior, já que em regiões mais altas os raios solares atravessam uma camada menos espessa de atmosfera. E isso é incorreto, pois primeiramente a espessura da atmosfera é maior do que a qualquer altitude terrestre, correndo cerca de 100 mil metros de espessura, enquanto as cidades mais altas do mundo estão a aproximadamente 4 mil metros acima do nível do mar. O segundo motivo é referente à radiação infravermelha. Podemos constatar que, já que o Sol emite uma radiação que aquece a Terra, que são eles os raios ultravioletas e os raios infravermelhos de alta frequência, entanto, eles não esquentam as moléculas de ar de maneira significativa. O aquecimento ocorre
só ocorre mesmo quando essas radiações chegam à superfície e o aquece. Assim, a superfície esquenta o ar e emite radiação infravermelha. Essa sim significativa para esquentar, para aquecer a atmosfera. Sendo que nas regiões que apresentam mais gases capazes de reter o calor, como o gás carbônico e o vapor d'água, intensificam esse aquecimento. Então, por fim, com a combinação desses dois fatores, podemos constatar que quanto mais alto, mais frio é o ar e, consequentemente, sua localidade. Agora vamos falar sobre o relevo. O relevo é outro motivo para a diferença de temperatura e clima entre as regiões, pois são eles que determinam o clima de uma localidade em apenas rebater os ventos e as massas de ar provenientes de outros lugares, que poderiam mudar completamente o clima de um local, como por exemplo o Planalto da Borborema. A vegetação é mais um aspecto que influencia e é influenciado pelo clima. Como, por exemplo, com o aumento da vegetação local, as temperaturas podem ser mais amenas em consequência das sombras, absorção do calor pelas plantas, a maior umidade do ar e a absorção das águas dos solos. Porém, o desmatamento dessas áreas é o motivo da existência das famosas ilhas de calor, um fenômeno em que a temperatura é significativamente maior, pois os materiais que constituem a superfície urbana absorvem e armazenam a energia solar de diferentes maneiras e atrapalham a circulação atmosférica por conta dos enormes prédios e casas em geral. A maritimidade está relacionada com a quantidade de água presente em uma localidade e em seu entorno, ou seja, quanto mais água e maior maritimidade, tem-se uma menor variação de temperatura durante a noite. Então, sua variação de temperatura depende do ganho ou da perda do calor. Assim, a temperatura adquirida de dia diminui lentamente ao longo da noite. Então, a presença de grandes massas de ar torna menor a amplitude térmica entre o dia e a noite. A continentalidade é o contrário de maritimidade. Corresponde à influência das terras continentais no aquecimento e resfriamento do local, como os desertos, que apresentam altas temperaturas de dia e baixas temperaturas de noite, pois com a falta de água, o calor absorvido durante o dia faz a temperatura aumentar e à noite diminuir para a atmosfera também esfriar. Já que o solo tem o calor mais baixo que a água, facilita a variação de sua temperatura. A dinâmica climática se deve com a influência dos fatores astronômicos e terrestres sobre os elementos climáticos, como a umidade relativa do ar, a ocorrência de chuvas e a temperatura de cada parte do planeta. É justamente essa dinâmica que conecta quase tudo no clima. O conhecimento da condição do tempo é muito importante para sabermos qual roupa vestirmos, dependendo da incidência de sol, chuva, por exemplo. Por esse e muitos outros motivos, a previsão do tempo tem se tornado cada vez mais necessária, ganhando muita mais precisão a partir do desenvolvimento tecnológico na coleta de dados e suas interpretações a partir de supercomputadores. Vamos falar sobre circulação atmosférica. É o processo de movimentação do ar e das outras massas de ar que ocorre pela diferença de pressão e temperatura existentes na atmosfera. Podemos afirmar que locais com uma grande quantidade de nuvens são zonas de baixa pressão, assim sujeitas a um tempo instável de ventos fortes e chuvas intensas. E os locais sem a presença de muitas nuvens são zonas de alta pressão, assim são sujeitas a um tempo calmo, com poucos ventos e baixa probabilidade de chuvas, como o Nordeste e em alguns períodos. Basicamente, o ar mais frio é mais denso e desce, enquanto o ar mais quente é menos denso e sobe. Esse processo está diretamente relacionado com a temperatura e com o estudo da convecção. E como já comentamos, é a diferença de pressão e temperatura. Assim, quando a massa de ar quente sobe, cria embaixo de si uma região de baixa pressão, que resulta em uma movimentação do ar em seu entorno, o que chamamos de vento. Esses processos resultam, por exemplo, na brisa marítima e terrestre, aquele vento típico das regiões das praias. Basicamente, durante o dia, a areia esquenta mais do que a água e, consequentemente, aquece ar sobre ela. O ar mais quente é menos denso, então ele sobe e deixa uma região de menor pressão. Então, sopra a brisa do mar para a
região de menor pressão. Mas em um fator geral na atmosfera, o vento também sopra de regiões de alta pressão para as de baixa pressão, levando consigo as nuvens e com elas a umidade e a chuva. Vamos falar agora como é que ocorre a formação das nuvens? A formação e a movimentação das nuvens estão intimamente relacionadas com a movimentação do ar em razão da topografia e da diferença de densidade e pressão do ar. Podemos até pensar que as nuvens são em si o vapor da água, mas não é correto afirmar isso, pois o vapor não é visível e se a nuvem pode ser vista é porque não é vapor, mas sim pequenas gotículas de água que se condensaram e que flutuam na troposfera terrestre. Para que ocorra a formação de nuvens, é preciso que o vapor d'água se condense. Essa situação pode estar relacionada com a convecção, fazendo com que uma parcela de ar quente se resfrie conforme se eleva. São 4 as situações em que há formação de nuvens. São elas quando a superfície está aquecida por algum motivo, quando há convergência do ar por causa de uma região de baixa pressão, quando há o levantamento de ar em razão da topografia e quando esse levantamento se dá ao longo das frentes frias. Há regiões na Terra que têm pressão alta e outras baixas, dando origem ao movimento de ventos em escala global. Sua principal origem se dá pela incidência do Sol nas regiões da Terra. Sendo assim, as regiões em que há uma maior incidência de raios solares são mais quentes e, consequentemente, criam uma região de baixa pressão. Assim, em razão da diferença de densidade, pressão e temperatura do ar, temos o transporte de massas de ar e calor entre as regiões. Assim, originam os diferentes ventos nas diferentes latitudes terrestres. Um exemplo da ação desses ventos é o efeito Coriolis, um movimento que ocorre por conta do movimento de rotação da Terra, no qual há uma alteração na trajetória dos ventos alísios que chegam à região da linha do Equador, assim desviam para o oeste do planeta. As correntes oceânicas e suas características são fatores muito importantes para o equilíbrio dos ecossistemas. Dentre suas características fundamentais estão a salinidade das águas, com maior ou menor concentração de sais minerais, a temperatura, que depende da incidência da radiação solar e das trocas de calor com a atmosfera, e, por fim, a atuação dos ventos, que influenciam na formação das correntes marinhas. A salinidade e a temperatura juntas mudam a densidade da água, e a diferença de densidade entre as porções de água do mar faz surgir correntes geralmente profundas. Já as correntes da superfície dos oceanos geralmente são geradas pelos ventos. Desse modo, essas correntes conduzem calor das regiões de baixa latitude, próximas à linha do Equador, para as regiões de alta latitude, próximas aos polos. Transferindo esse calor, essas correntes têm influência sobre o clima. Mudanças nessas correntes podem afetar o clima regional e global completamente, como a corrente de Humboldt, que normalmente traz água fria do sul para a superfície da costa do Pacífico, trazendo consigo nutrientes que alimentam um enorme cardume de peixes. Também ocorre, em dezembro, uma contracorrente do norte para o sul, que aumenta a temperatura da superfície do mar, modificando a circulação atmosférica, fazendo chover em lugares secos e secar em lugares chuvosos. E já que esse fenômeno ocorre perto do Natal, os pescadores locais denominaram de El Niño, que em espanhol significa o menino, em homenagem ao nascimento de Jesus Cristo, interpretando-o como um milagre. A previsão do tempo é o resultado dos estudos dos fenômenos meteorológicos que se tem como objetivo de estimar a faixa de temperatura, a quantidade de chuva que pode acontecer e a condição do céu para cada dia. Sendo que quanto mais dias é previsto o clima, menor são as probabilidades. Para prever o tempo de amanhã, é fundamental saber o clima de hoje, ou seja, conhecer os comportamentos climáticos, como as variáveis, a pressão atmosférica, a temperatura, a umidade, a quantidade de precipitação, a velocidade do vento de cada ponto, todos obtidos por dados coletados por estações meteorológicas,
balões atmosféricos, boias oceânicas, instrumentos de aviões comerciais e satélites, para alimentar supercomputadores que, a partir de muitos cálculos matemáticos, buscam descrever o comportamento da atmosfera. Assim, por meio de modelos científicos e relações matemáticas, é possível prever o tempo de um momento futuro. Eu espero que vocês tenham entendido e até a próxima. Tchau!